Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E hoje é aquele dia especial que nós trazemos então mais uma saga completa aqui no canal. E dessa vez nós trouxemos a saga mais recente que saiu, do universo Injustice nos quadrinhos. E ela se chama Injustice Ano Zero. Esse quadrinho se passa antes dos acontecimentos do primeiro jogo do Injustice e tem como objetivo mostrar como que a Sociedade da Justiça desse universo morreu. E essa saga teve, diversos momentos bizarros. A começar só pelo Coringa, que no começo da história, ele adquire poderes num nível absurdo, que chega a rivalizar até com Superman. Mas bem, vamos ver então toda essa saga completa no vídeo de hoje, depois da abertura. E galera, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, aquele recadinho muito importante que é de você já deixar aquele bate-like e aquele bate-comentário nesse vídeo. Isso nos ajuda bastante aqui na plataforma, então comenta aqui o quanto que você gosta do universo Injustice, o quanto que você tinha ouvido falar, que a gente fez vídeos no passado sobre essa HQ, mas não completa. Então coloca aqui nos comentários, se você estava esperando um resumo de todo esse ano zero. E dado esse recado, então essa minissérie, Injustice Ano Zero, foi lançada no ano passado, em 2020. E reforçando o que eu falei ali no começo do vídeo, essa HQ então se passa antes lá da HQ Ano 1 do Injustice. Ou seja, é antes então lá quando o Superman matou o Coringa, virou aquele ditador do mal, é tudo antes aqui que acontece dessa HQ. E bora então conferir essa saga completinha a partir de agora. Parte 1, o Amuleto. Vemos o Batman refletindo sobre o passado, pensando se a Sociedade da Justiça ainda estivesse viva, o quanto que eles poderiam ter mudado tudo o que aconteceu de ruim nesse universo do Injustice. E aqui temos uma imagem do Lanterna Verde e do Flash Jay Garrick mortos. O que já cria todo um mistério para saber como que eles morreram. E antes que eu me esqueça, mais duas mortes para o universo Injustice. E estamos apenas na página 2 da HQ. A história então volta um ano antes dos acontecimentos do ano 1 do Injustice. Vemos um prisioneiro de Blackgate chamado André. Ele quer sair de lá sob condicional, mas o seu pedido é negado. Contrariado, ele fala com outro prisioneiro que quer que alguém o tire dali. E ele diz que o que ele pode dar em troca é o poder de controlar Deus. Eu aceito e vou querer 5 para viagem, pode ser? A história então corta para a Liga da Justiça e vemos o Superman ajudando o Batman em Gotham. O Batman, como sempre, diz pro Super não interferir, mas o Super, mesmo assim, ajuda a capturar todos os bandidos em pouco tempo. E o Super tá ali por um motivo, pois tanto ele quanto o Batman têm um compromisso nessa noite. E o Morcegão tava tentando não aparecer nesse compromisso. E esse tal de compromisso é uma festinha da Liga lá na Torre de Vigilância em homenagem à Sociedade da Justiça. O Asa Noturna diz que tem tudo sob controle e manda o Batman ir pra lá. Ai, mas é bom ver o Asa Noturna vivo no universo Injustice. Só é uma pena que depois a gente sabe que o Asa Noturna vai morrer nas mãos do Damian. Mas assim, será que é só eu ou é meio estranho ler essa história com vários personagens do Injustice vivos, sabendo que eles irão morrer depois? Eu fico com uma sensação meio estranha, e vocês? Mas enfim, lá na Torre de Vigilância tá acontecendo a homenagem para a Sociedade da Justiça. Rola altos papos e discursos, mas daí o Batman e o Pantera entram numa discussão. E eles acabam caindo na trocação de socos, numa espécie de homenagem de um para o outro. E aqui rola um negócio bem engraçado. No melhor estilo colégio na quinta série, uma roda se forma para ver a tal da briga do Batman com um Pantera. Ai, crianças. O Flash Barry procura o Flash Jay Garrick e fala para ele pegar pipoca, pois o Batman vai cair. Flash, vai rindo agora, mas vamos ver quem que vai estar vivo lá no final do Injustice 2. Ninguém fica falando do meu Batman assim. E daí a festa começa a se desfazer com o povo indo embora. Enquanto isso, o Coringa invade a prisão de Blackgate para soltar aquele prisioneiro André
que eu falei lá no começo do vídeo. Olha, se eu fosse o André, ficaria bem ali na prisão. Já pensou ser resgatado pelo Coringa? Coisa boa que não ia dar. Lá na torre de vigilância tá rolando um papo cabeça do Superman com o Batman. Os dois falam sobre os seus legados. O Bruce sobre a sua Bat-família para defender Gotham e o Superman mencionando que quer ter um filho com a Lois. Acabei de ter um déjà vu que não vai ser nada bom pro Super. E bem, fica implícito depois quando outros membros da sociedade chegam que a Lois já está grávida e que o Clark ainda não percebeu. E quem iria dizer que esse carinha ingênuo depois iria se transformar no maior ditador da Terra? Voltando para o André, o Coringa o leva até a casa do seu neto, que ele nunca viu. É legal que até a Arlequina dá uma ponta aqui. O velho chega na casa, troca algumas palavras com seu neto, mas ele não tá muito afim de conversar com seu avô. E daí o negócio piora, porque ele percebe que o Coringão tá no carro. O André, vendo que assustou mesmo seu neto, vai embora com um vilão. Já o Batman, quando retorna da festinha, fica sabendo do incidente na prisão. Eles investigam e descobrem o nome do André e que o Coringa o soltou. E essa cena é meio bizarra porque todo mundo que o Batman já falou meio que já morreu nas HQs do Injustice. Caçadora, Asa Noturna, Gordon e Alfred. Todo mundo já morreu aí. Enfim, a história corta pro Coringa e ele quer saber mais sobre esse negócio de controlar um deus. Mas o André se recusa a falar. Então, o Coringa dá meia volta com o carro e vai em direção à casa do neto do André. E lá, ele ameaça torturar o coitado até o André falar alguma coisa. E isso surte efeito e o prisioneiro diz que irá contar tudo pro Coringa. O Coringa então fala que ele está pronto para ser um deus. E agora senta, porque lá vem história. O André começa a contar uma história lá da Segunda Guerra Mundial. Vemos o Gavião Negro, que é o Hal Carter, e a sua esposa Shaira, que é a Mulher Gavião, e ambos são membros da Sociedade da Justiça. Eles estão no Egito escavando alguma coisa em 1942. E numa parada bem Indiana Jones, eles acabam encontrando uma tumba por acidente nesta escavação. O André, na narração, fala que esta tumba nunca deveria ter sido aberta por nenhum homem. Mas o problema é que o Hal e a Shaira eram bem mais do que isso. Os dois abrem a porta e vem um cadáver com uma pedra em seu pescoço. O Carter reconhece a pedra como um símbolo do deus egípcio da destruição. E a Shaira, que está mais perto da pedra, se sente atraída por ela. Ela muda de aparência e é tomada por um poder que diz que ela está ouvindo todas as vozes. A Shaira acerta o Carter e diz que ela sabe o que essas vozes querem. Ela sai transformada dali com uma nova armadura e o Gavião Negro vai atrás dela. E essa treta deles acaba chegando num campo de batalha da Segunda Guerra. O Carter diz que não quer feri-la, mas os soldados ao redor deles chegam atirando no Gavião Negro, o matando. A Shaira se protege, mas fica mega nervosa e dispara os seus novos poderes contra todos que estão ali, matando geral. O Gavião, que ainda tá vivo, tira o capacete de Shaira e se despede dela. E agora a gente sabe por que o Gavião Negro não aparece nos jogos do Injustice. A Shaira fica confusa e se sente culpada por tudo o que aconteceu e sai voando dali, carregando o Carter, mas deixando a pedra mágica ali no campo de batalha. E mais tarde, o André revela que somente um soldado sobreviveu àquela batalha, e que esse soldado pegou a tal da pedra e começou a utilizar os seus poderes. Ele se chama Dirk Stracer, e ele vai controlando todos os oficiais e matando todos que têm contato. O André termina a edição falando que ele no futuro seria o responsável por milhares de mortes. Parte 2. Coringa vira Deus.
E aquela hora, então, do conto do André lá da Segunda Guerra dele, né, continua. E ele finalmente chega na parte, então, do que ele estava fazendo lá durante esse período da guerra. Ele diz que ele lutava numa divisão de crianças durante a guerra. Isso, claro, desperta a curiosidade do Coringa, que faz uma piada dizendo que nem o Batman chegaria nesse nível de usar uma criança num combate. O André ainda fica surpreso que o Coringa não é fã lá dos alemães nessa guerra. E o vilão diz que ele ama o seu país. Voltando para a história, o André conta que o poder do caos do amuleto foi mudando de generais e eles foram cometendo atrocidades ao longo da guerra. Eis que vemos o André e seus amigos na guerra, e eles são encontrados pela Sociedade da Justiça, que atuava na Segunda Guerra. Eles ficam chocados com essas crianças lutando, e elas dizem que foram ordenadas a ficarem ali. Os heróis descobrem que o general que deu essa ordem estava possuído pelo amuleto maldito. E o Espectro, que é um dos membros lá da Sociedade da Justiça, vai até esse general e diz que ele sabe que ele estava ordenando lá os seus comandados, né, os seus guerreiros, para uma morte certa, já que não tinha estratégia nenhuma, ele só queria o caos mesmo durante a guerra. E ao ver que foi descoberta essa força aí do caos, né, deixa esse usuário, mata ele primeiro, e acaba passando seu poder para outro dos seus usuários que estavam ali perto. O Senhor Destino sente o poder dessa presença, mas não consegue localizar a fonte dela. O problema é que o agente do caos localiza o seu próximo alvo, e ele é um membro da equipe, o Johnny Trovoada. Esse é um personagem bem desconhecido do universo do Flash, mas o que você tem que saber dele é que ele tem como protetor um gênio super poderoso, e o amuleto agora o controla. O André relata que nos últimos meses da Segunda Guerra, a sociedade travou uma guerra particular contra esse gênio, e nela, eles perderam o seu amigo Johnny Trovoada, que morreu nessa batalha. Pô, você vê, eles tiveram que matar um amigo deles ali porque estava sendo controlado por essa força. E isso, claro, deixou vários membros, né, da Sociedade da Justiça com muita raiva. Depois dessa luta que teve o Johnny Trovoada como fatalidade, eles finalmente conseguem descobrir lá o usuário que tá com o amuleto, né, que é a fonte desse poder. E olha o que esse cara tem coragem de dizer pra Mulher Gavião quando ele é capturado. Já que, né, ali no começo da história a gente viu que foi a Mulher Gavião lá que descobriu, junto com o Gavião Negro, né, esse amuleto. Ele diz o seguinte: ah, fui eu que matei o seu namorado voador. E ela responde batendo com tudo na cabeça dele. Não sobrou nada. O Espectro, vendo o poder do amuleto, o pega. E agora, eu não tô brincando, mas o Espectro já é tomado pela essa força do caos e decide encerrar a guerra, matando você sabe quem ali, né? Pelo visto aqui nós entramos tipo numa realidade alternativa lá, como aconteceu no Bastardos Inglórios, quando, né, eles também matam essa mesma pessoa lá. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial aqui acabou de um jeito bem diferente. E quando o Espectro retorna, o Lanterna Alan Scott vê só o Jim Corrigan, o usuário do Espectro, que ele ficou traumatizado com esse poder, e ele pede para o Alan esconder o amuleto. Vemos o Lanterna voando sob um oceano, e em seguida, ele vai até o herói Meia-Noite. Ele conta que precisa deixar com alguém a localização do amuleto, caso algo aconteça com ele. O Alan Scott fala que escondeu esse item do caos na parte mais funda do oceano. E voltando pro presente, né, a Arlequina, que tá escutando a história ali junto com o Coringa, ela é muito inteligente, né, ela é uma doutora PhD, e ela sabe qual é essa localização, né, mais profunda do oceano, e ela diz que desde os anos 40 lá, muita coisa mudou, e talvez hoje, esse amuleto onde estava escondido, ele possa ser recuperado. E isso brilha os olhos do Coringão, né? Ele diz que ele vai pegar o melhor maiô dele e juntos eles vão fazer uma expedição, então, altas aventuras para o fundo do oceano. A história muda o seu foco para o Superman, que está conversando com a Lois, tarde da noite. A Lois vê que o Clark está preocupado, porque ele está flutuando e esqueceu da gravidade. Ela pergunta o que está se passando na cabeça dele. Ele diz que ter encontrado a Sociedade da Justiça o fez pensar sobre legados. O Batman falou dos seus aliados e que esse é o legado dele. E o Super finalmente se tocou, né, que a Lois está grávida. Ela diz que não sabe se essa gravidez é perigosa ou não, mas os dois concordam em ver um médico e tentar ter esse filho. E agora nós voltamos lá para as aventuras do Coringa no fundo do oceano. E nessa aventura ele também levou um conhecido dele, que é o Arraia Negra, que, né, já que é uma aventura lá pro fundo do oceano, não tem ninguém melhor, né, alguém que consiga chegar onde tá esse amuleto, do que levar o Arraia Negra junto. E então o Coringa, a Arlequina e o André estão agora então no submarino do Arraia Negra. O Arraia avisa que esse local é de difícil acesso e só ele poderia ajudá-los dessa maneira. Agora
Agora, voltando pro Super, ele e a Lois vão visitar o Meia-Noite, que é um doutor. Está tudo escuro, mas o herói prefere dessa maneira, já que ele consegue enxergar melhor assim. E ele diz que vai ajudá-los na gravidez da Lois. E finalmente, na expedição do Coringa, o Arraia chega no local onde deve estar o amuleto. Ele mergulha até lá e descobre o item preso nessa caixa, toda acorrentada. Ele traz de volta para o submarino, intrigado por esse amuleto, e entrega para o Coringa, que tá felizão. Mas o André, que sabe muito bem, né, os perigos que guarda esse amuleto, ele tenta pegar da mão do Coringa nessa hora. Mas o Coringa é mais ardiloso, é astuto, ele consegue, né, impedir facilmente o André e, enfim, ele finalmente coloca esse amuleto super poderoso. E com isso, ele recebe todo o poder lá, né, do amuleto do caos. Parte 3. Os heróis caem. Ele grita, sim! E os seus olhos brilham com fogo ardente. O prisioneiro que o Coringa fez um acordo tenta se rebelar, mas o Coringa diz que tá dentro da cabeça dele, impedindo que o mesmo atire no vilão. E o palhaço do crime ordena o cara ir até o local de descarga do submarino. E ele obedece o Coringa. E nisso, o vilão ejeta ele, que acaba morrendo. E esse foi só o aperitivo dos poderes do Coringa. É agora que ele vai começar a matar os heróis. O Lanterna Verde Alan Scott aparece logo na sequência. E o Coringa já diz: olha, isso é perfeito. E que o Lanterna será um excelente brinquedo para começar. O Coringão controla mentalmente o Alan Scott e leva ele até Nova York. E faz tudo isso sentado na sua sala em Gotham. Ele chega no quartel-general da Sociedade, mas não encontra nada, além de uma foto da Sociedade com a Liga. Só que o Coringa vê isso como uma grande oportunidade. Ele vê o Pantera ao lado do Batman e diz que irá torturá-lo para deixar o Batman triste. O Coringa consegue o endereço do Ted Grant, mas nesse momento aparece um outro herói, que é o Sandman. E é engraçado aqui porque o Coringa brinca que não faz ideia de quem que seja ele. E assim, enganando o Sandman, ele consegue levar o herói para a rua. E usando o poder do Lanterna, o esfaqueia num beco. É mais uma vítima para o universo do Injustice. Só que o Coringa, quando iria se livrar do corpo do herói, acaba perdendo os poderes do Lanterna. E isso acontece durante o voo dele. E os dois acabam caindo de um lugar muito alto e acabam morrendo. E o Coringa acaba rindo demais com a situação. Mas a verdade é que o Lanterna Verde Alan Scott conseguiu sobreviver à queda. E a Liga da Justiça oferece todo um apoio para ele, que tá engessado até a cabeça. O Coringa então vai atrás do Amazing Man, controlando uma outra pessoa. Ele tenta surpreender o herói, mas acontece que ele tem uma pele impenetrável e o plano dele acaba não surtindo efeito. Indignado, o Coringa fica muito brabo e chama a Arlequina. E num momento de loucura total, ele joga a Arlequina do topo de uma escadaria, usando seus poderes mentais. A Arlequina sobrevive, mas ela fica destruída mentalmente. E decide nunca mais querer saber do Coringa e sai dali. E na sequência acontece uma das coisas mais badass que eu já vi da Arlequina. Ela invade o Asilo Arkham, liberta a Era Venenosa e a Ruiva vai até o Coringa enquanto ele dorme sem o seu amuleto do poder. E assim, ela tortura intensamente o palhaço e manda ele ficar longe dela. E depois acontece a tal da história do casamento da Arlequina com a Era Venenosa em Vegas, que é referenciado em Injustice 2. Parte 4. Coringa, Lorde do Caos. E por causa desse golpe da Arlequina, o Coringa fica meio louco. E tipo, louco até mesmo pra ele. Ele pede para um capanga usar roupas da Arlequina em todo lugar. E somente assim ele volta a pensar em matar a sociedade. E o próximo da lista dele é o Flash Jay Garrick. O velho Flash anda preocupado com o que anda acontecendo, mas ainda assim está ajudando pessoas. Então, ele escuta que um prédio está pegando fogo
e vai ajudar lá. Ele salva várias pessoas, mas quando chega no último andar, ele se depara com o Coringa Deus, que acaba controlando mentalmente o Flash. Fazendo isso, ele leva o Jay Garrick até o encontro do Pantera Ted Grant. O Flash pede licença para subir no ringue e lutar com Ted, mas chega na ignorância, pegando no pescoço dele. E um dos discípulos do Ted aparece ali com uma arma e pede para ele se afastar, mas o Flash vai com tudo no garoto. E o Coringa fala: "Ups, acho que exagerei." E de fato exagerou, porque a gente vê o garoto totalmente em pó na sequência. Olha, essa cena aí foi engraçada. O Ted Grant fica pé da vida e começa a atacar o velho Flash. O Garrick se recompõe e começa a desviar dos golpes do Ted, e assim ataca brutalmente o herói com esse olho demoníaco. Mas então o Flash Barry aparece e interrompe a luta. Eles discutem, e o Jay usa uma faca para ferir o Flash na perna, e daí sai correndo. O Pantera, que ainda está vivo, pede para o Flash ir atrás dele, que também aproveita a ocasião para pedir ajuda ao Superman. Enquanto isso, o Flash Coringa tá matando geral no meio da rua. O Barry e o Clark tentam impedir o Jay de fugir, mas não conseguem. O Coringa Flash sai correndo e de propósito bate com toda a força numa parede, e não sobra nada dele. O Barry pega o seu capacete e lamenta, falando que não foi rápido o suficiente. E gente, até então tava tudo café com leite. É agora que o Coringa realmente vai fazer o seu super mega plano e ficar ainda mais poderoso. Esse Coringa aí tem mais preparo que o Batman. Na sequência da história, vemos o Batman começar uma investigação mundial com vários heróis, e assim tentar descobrir o que está acontecendo. Mas o Batman deduz que tem alguém usando o tal do amuleto que controla mentes. Mas a heroína Liberty Bell diz que eles destruíram esse amuleto. Só que o Doutor Meia-Noite revela que, na verdade, a equipe não conseguiu destruir o amuleto no passado, mas o esconderam muito bem debaixo do oceano. Esconderam tão bem que até o Coringa conseguiu encontrar. O Flash diz que é óbvio que o vilão quer machucar a Liga ao matar os mentores do passado. O Super tenta bolar um plano para a sociedade se esconder, mas acontece que eles não querem proteção. E mesmo relutantes, eles aceitam em ser levados até o satélite da Liga, onde teoricamente seria mais seguro. Só que o Coringa nessa HQ tem o preparo do Batman. E primeiro ele vai atrás da mãe da Canário Negro para possuir a mente dela, e consegue dominá-la usando seu poder mental. Assim, quando a mãe da Canário Negro vai até o satélite da Liga, o Coringa tá pronto para usar o grito dela e acabar de uma vez com o local. E é exatamente isso que ele faz. A base fica prestes a ser destruída, e o Batman chama a ajuda do Superman. O Azulão rapidamente chega ali e começa a resgatar os heróis que estavam flutuando no espaço. A Liga consegue se recuperar e descobrem mesmo que é o Coringa que está por trás disso. Na Terra, o vilão que estava escutando tudo isso fica pé da vida que agora eles sabem que é ele que está por trás disso. E assim se prepara para um ataque deles. Mas antes disso, ele pede para a Arlequina Homem literalmente pular no meio do trânsito e se matar. O que é bem típico do Coringa. O vilão vai para o Egito, já que o amuleto o levou até ali. E escavando no meio do deserto, ele encontra um outro amuleto, que é o capacete do Magneto. Não, eu tô brincando, não é o capacete do Magneto, mas bem que podia ser. O capacete, na verdade, é a entidade do Lorde do Caos. E o Coringa, vida louca que é, simplesmente coloca o capacete e, de fato, se torna um deus imbatível. Ele sai voando e encontra os heróis no Hall da Justiça. E com apenas uma mão, ele explode o local. Na sequência, vemos tudo destruído, e o Batman de novo pedindo apoio. O Coringa, por outro lado, tá feliz da vida com esses poderes, e ele até dá uma entrevista falando que os deuses irão cair nesse dia.
O Lanterna Verde Alan Scott, que estava em casa se recuperando, vê a entrevista e se levanta para tentar ajudar os demais. Nesse momento, o Superman chega e começa a resgatar os heróis ainda vivos. E aqui acontece uma cena insana demais. É totalmente overpower. A Liga e a Sociedade se reúnem. O Starman corre em direção ao Coringa e ele simplesmente oblitera o Starman, virando pó. Todos os heróis correm para se vingar. E o Coringa, de novo, faz todo mundo desaparecer, menos o Batman. O morcego pergunta para onde eles foram. E o Coringa diz: "Eu não tenho ideia, foi o caos." Nesse momento, a Diana chega pé da vida e ataca com tudo o Coringa. Mas ele também revida com um soco. E, do nada, o Coringa leva uma flechada com uma luva de boxe do arqueiro. Esse arqueiro verde é uma comédia. Atirar num deus com uma luva de boxe. Mas foi engraçado, isso eu tenho que admitir. O Coringa ri da luva de boxe na flecha e até entende a piada. Então, a Liga vai pra cima do Coringa. O Batman pede pro Super tirar o seu elmo. E numa parada muito Vingadores, todos os membros da Liga seguram o Coringa enquanto o Superman tenta tirar o capacete do vilão. Mas o Coringa engana o Superman, que larga o capacete. E então joga um laser na cara dele. O Coringa diz que eles são uns idiotas e que o seu poder é infinito. E finalmente revela que estava guardando o melhor para o final. E ele começa a controlar mentalmente o Superman. Parte 5, o grande desfecho. Pois é, agora a coisa ficou difícil mesmo. Além do Coringa estar super poderoso, ele também conseguiu ter então o controle do Superman usando o seu poder do caos. O Senhor Incrível faz o seu corpo se tornar concreto. Contudo, o vilão desintegra o braço do herói, como se fosse nada, e grita para o Super acabar com ele. Nesse momento, o Lanterna Alan Scott volta para a luta e cria um círculo prendendo o Superman, ao mesmo tempo que ele tenta trazer a razão de volta ao herói. O Batman diz ao seu amigo que ele já o viu fazer coisas impossíveis e termina falando que ele é o melhor de todos eles e por isso ele deve lutar contra essa força do caos. Olha esse Batman mega humildão aí, hein? Dificilmente você consegue ver o Batman sendo tão sincero assim e admitindo que o Superman é o melhor deles. O Coringa, que tá vendo tanto o Lanterna quanto o Batman tentar, trazer o Superman de volta, ele tá achando tudo isso muito engraçado e diz que agora ele vai apelar para a violência extrema. O Coringão Overpower grita com o Superman e o Azulão parece estar perturbado. Essa raiva do Superman acaba quebrando o poder do Lanterna, pro delírio do Coringa, mas o herói vira pro Coringa e diz não. O Coringa grita que isso é impossível, mas o Batman, sorrindo, fala que o Super é melhor do que tudo que nós podemos compreender. Ele é o Superman, conclui o Batman, enquanto o seu amigo aparece atrás dele com o amuleto capturado e ele o esmaga com facilidade. E devo dizer que eu fiquei um pouquinho só decepcionado com esse uso aí do Superman controlado pelo Coringa. Que eles constroem toda uma tensão lá pra deixar aí na última edição, que se resolva facilmente. Esse Superman, enquanto estava sendo controlado pelo Coringa, ele praticamente não fez nada. Mas assim, mais pra frente vocês vão ver que teve sim uma finalidade. Mas enfim, depois que o Superman quebra ali o amuleto, rola uma mega explosão ali no local da batalha. O Coringa é jogado por essa explosão e finalmente é derrotado. A Diana diz que vai matar ele. Contudo, o Batman tenta impedir ela. Ele fala que o mundo inteiro está vendo a Liga, mas a Amazona diz que todo o prejuízo que o vilão causar depois disso será culpa do Batman. O Super concorda com o Morcegão e ele diz que eles não podem matar. Eles têm que ser melhores que os vilões que eles combatem. E o irônico disso tudo é que é o próprio Superman que mais tarde vai matar o Coringa, e fazer toda aquela zona depois que ele faz. E aí fica o questionamento, hein? Será que a Mulher Maravilha estava certa aqui? Porque se ela tivesse matado o Coringa, nada teria acontecido, todo o universo do Injustice ia ser completamente diferente. A Canário Negro dá um pisão na cara do Coringa porque ela quer saber o que ele fez com a mãe dela. E quem estava assistindo essa luta pela TV era a Arlequina, que tá já vivendo com a Era Venenosa sua vida de casados. O problema é que ela tem um impulso de ir até o Coringa e cuidar dele. A Era fica decepcionada com a Harley e ela fala que ela não estará ali quando ela voltar e que o Coringa sempre irá continuar aparecendo machucado. E essa relação
um deles só fará mal à Arlequina. E ela vai até o hospital onde está o Coringa, vestida como enfermeira. O Coringa diz que está feliz em vê-la e que sentiu saudades dela. Que ele tá. E o cara ainda tem a cara de pau de dizer que ele ainda vai dar um submarino para ela, porque a Arlequina antes tinha dito que tinha gostado do submarino lá do Arraia, e o cara fala isso. O Coringa fala também que ele tá todo quebrado ali, quase todos os ossos do corpo dele estão quebrados, e ele sobreviveu por muita sorte. É nesse momento aqui que nós temos uma deixa para algo que vai rolar mais pra frente ali no ano 1 do Injustice. O Coringa fica com uma frase que o Batman disse na cabeça, de que o Superman é incorruptível. E pior, ele diz que viu algo muito forte enquanto ele ainda estava na cabeça do Superman, enquanto ele estava controlado. E essa imagem era sempre da Lois Lane. E o Coringa agora diz que ele vai testar então com o Superman é incorruptível. A saga se encerra depois na Fortaleza da Solidão. O Espectro auxilia através de um portal o Alan Scott e o seu namorado para navegar pelo multiverso e encontrar, os seus amigos da Sociedade da Justiça que o Coringa transportou lá naquela treta. Junto com eles vai o resto da Sociedade da Justiça e o Batman e Superman prometem que protegerão a Terra nesse período, encerrando essa saga. E galera, essa então foi a saga do Injustice Ano Zero. E eu particularmente gostei desse final. Principalmente aí desses acontecimentos da última edição. Isso porque eles conseguem linkar muito bem essa coisa do Coringa, de por que ele quis então mexer lá com o Superman. E da onde que tinha vindo essa obsessão então do Coringa ter ido até o Superman. Porque isso, quando a gente vê lá no game do Injustice pela primeira vez, fica meio que assim, pô, que será que o Coringa foi lá, testar o Superman e tudo mais. E aqui eles fazem um link bem legal, de por que o Coringa então quis mexer mesmo com o Superman. Fora isso, também teve mais explicações em relação à Sociedade da Justiça ali, como ela se integrou na história. Aquela parte do Jay Garrick morrendo também é bem legal, Mas algumas partes ali pra metade fica meio arrastada a história. Eu acho que podia ter cortado algumas coisas ali, que ela podia ficar mais enxutada mesmo, ficaria melhor. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam então dessa saga do Ano Zero do Injustice. Vocês já tinham visto o que tinha acontecido? O que vocês acharam então desse link, do Coringa? Por que ele quis atrás do Superman e criar aquele plano para matar a Lois? O que vocês acharam disso tudo? Deixa aqui nos comentários. E galera, já sabe também, Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser nos apoiar, nós temos duas campanhas de financiamento, uma no Padrim e outra no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição e também você pode ir lá ver os extras incríveis que você ganha nos apoiando por lá. Então até a próxima, gente. Tchau, tchau!